Bom, essa é mais uma live pelo Circuito Cinema em Movimento, promovido pelo ICEM, Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Edux, com realização pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. A live de hoje vai falar sobre o documentário média-metragem Castanhal, produzido em 2020, com direção de Marcos Casara e Rodrigo Simões Chagas, que retrata a situação dos extrativistas de castanha no sul do Amazonas, um dos últimos elos de resistência da floresta amazônica, versus o avanço do agronegócio e o desmatamento, considerando aí o aumento significativo das queimadas na região, que prejudica muito essa atividade que passa de geração para geração em famílias que dependem exclusivamente disso para sobreviver. O Castanhal ele foi vencedor do prêmio de melhor filme pelo Júri Popular da Mostra Velha Chico de Cinema Ambiental e foi selecionado para o Festival de Cinema e Direitos Humanos de Barcelona, um dos mais importantes festivais de cinema com foco em direitos humanos. Quem vai debater hoje comigo sobre o Castanhal é o nosso querido Danilo Gulani, formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP e pós-graduado em Roteiro Audiovisual pelo Centro Universitário Senac Lapa Cipião. Ele é roteirista de filmes, documentários e séries de TV e desde 2004 é produtor criativo do Núcleo de Documentários da produtora Gulani, liderando a produção criativa e a supervisão artística de todas as fases dos filmes e séries documentais, desde a prospecção até a finalização. Seus principais trabalhos são documentário longa-metragem Ayrton Senna, A Pura Competição, ainda em fase de desenvolvimento, documentário longa-metragem Segredos do Putumayo, direção de Aurélio Miquilis, e foi eleito melhor filme pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2022, e no mesmo ano também recebeu a menção honrosa do festival É Tudo Verdade. Série documental Milton e o Clube da Esquina, com exibição pelo Canal Brasil, vencedora do prêmio Grande Otelo de melhor série documental pela Academia Brasileira de Cinema em 2021. Série de ficção Hard para HBO, documentário A Estreia, com exibição pela ESPN e mais uma série de outros trabalhos, né, Danila, que a gente não pode falar sobre tudo, senão ficaria aqui a live toda. Então, gostaria de te agradecer aí, primeiro, por ter aceitado o meu convite, topado aí participar desse Circuito Cinema em Movimento. Seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez. Boa noite, Julie. Boa noite a quem está assistindo a gente. Queria agradecer bastante pelo convite. É uma grande honra poder participar. Fiquei muito satisfeito, muito feliz quando você me convidou. E estamos aí para falar de Castanhal, um belo filme que eu recomendo a todos que assistam. Então, Danilo, quero começar te perguntando sobre roteiro, que é a sua grande especialidade, né? A gente sabe que o roteiro é a espinha dorsal de qualquer trabalho de produção audiovisual, ou de qualquer trabalho de produção em geral, e que ele tem o papel de orientar toda a equipe. Enfim, é uma descrição de tudo que tem que constar na produção. No caso de Castanhal, a ideia central do filme ela é o árduo trabalho da extração de castanhas, a desvalorização desta função perante o mercado comprador, o desmatamento, as queimadas enfrentadas na região que os extrativistas trabalham e o descaso das autoridades. Na sua opinião, essas 4 frentes foram bem exploradas? Ficou faltando algum pedaço da história? O que você acha? Tem uma questão importante, né, para a gente começar a nossa live aqui, porque assim, o roteiro do documentário é diferente do roteiro da ficção, né? O roteiro da ficção ele tem que ser muito preciso, né, no sentido de que você vai descrever as cenas, vai elaborar os diálogos, e aí o diretor vai para o set de filmagem e vai filmar aquilo que está no roteiro, né? Geralmente tem alguns imprevistos, óbvios, alguns improvisos, né? Mas o filme de ficção, ele reflete aquilo que está no roteiro quase que 100%, né? Já o roteiro para um filme de documentário, ele, na verdade, ele faz um desenho
da narrativa, né, que o documentarista pretende para poder contar aquela história, né, para poder documentar uma história. Mas ele acontece, ele se realiza mesmo na hora do fazer, né? Porque na hora de você entrevistar uma pessoa, na hora que você coloca a câmera e começa a observar coisas que você não havia previsto ainda, o roteiro de um documentário é mais assim um caminho narrativo a ser explorado, né? E para fazer um roteiro de documentário é preciso você pesquisar muito a respeito do tema que você pretende documentar, retratar no seu documentário. Não só uma pesquisa que você faz pela internet, enfim, extrair informações, o máximo de informações possíveis, mas uma pesquisa de campo, uma pesquisa em loco, né? No caso do Castanhal, que é um filme que foi feito no sul do Amazonas, né? É importante que se faça uma pesquisa in loco ali, que você vá ao lugar, que você conheça as pessoas, que você entenda como elas vivem ali, né? Para poder escrever o seu roteiro e para poder depois ir lá filmar, né? Então tem essa questão, óbvio, né, que se você for fazer um documentário sobre um serial killer, você não precisa matar ninguém, né? Mas que é importante você mergulhar nesse universo de cabeça, né, para poder ter o máximo de informações possíveis. Isso vai agregar muito valor ao roteiro. O roteiro vai ficar muito mais próximo, né, do resultado final do filme, né? E eu acho que esse filme, o Castanhal, assim, eu assisti ele 3 vezes. A primeira vez foi quando você me convidou, há algumas semanas, né? Assisti ontem, né? E assisti hoje meio decupando ali, né, para nossa live. Confesso que fiquei emocionado nas 3 vezes que eu assisti, assim, né? Então é um filme que é bom, né? Filme bom é um filme que emociona, né? Filme que te toca, que te comove, né? E o Castanhar é um filme muito bom. Sendo mais objetivo, em relação à sua pergunta, eu acho que esses 4 temas, né? O primeiro que é esse trabalho árduo da extração de castanhas, né? Pelos extrativistas, né? Que ainda resistem lá no sul do Amazonas, né? Está super bem retratado. A desvalorização do trabalho do extrativista, né, do pequeno produtor, perante o mercado comprador, assim, sabe? Está super também bem retratado no filme. O desmatamento, a queimada, todas essas adversidades que eles enfrentam, tá muito bem colocado. O descaso das autoridades também está muito bem colocado. E eu acho, sim, que a vulnerabilidade social está ali, né? Eu acho que ela está ali, assim, nas imagens, né? Quando você vê aonde aquelas pessoas vivem, né? Quando o extrativista ele fala que às vezes ele vai trabalhar e não tem nem o que levar para poder comer, Uhum. né? Quando ele fala que não sobra dinheiro para comprar um remédio, que o dinheiro que eles ganham assim é para subsistência mesmo, sabe? Que às vezes até falta, né? Tá lá na roupa que ele está vestindo, na forma como ele fala, sabe? Eu acho que o desamparo, né, social está muito presente quando a gente entende, né, que eles não têm nenhum amparo legal, assim, aquelas terras pertencem a eles, né, e não tem um amparo legal da lei, então eles são vulneráveis socialmente, né, vulneráveis de todas as maneiras possíveis, né, por isso que eles são uma resistência ali, assim. Então eu acho que o filme ele vai mais além, né, assim, né, é um filme que ele reflete um pouco o Brasil profundo, assim, né? O Brasil das desigualdades mais radicais, sabe? O Brasil na sua essência pura, sabe? O Brasil como o Brasil é desde que os portugueses aqui chegaram, sabe? O Brasil da exploração, sabe? Do descaso, o Brasil das elites, né? Que não tem a menor complacência, né? Com o sofrimento alheio. Acho que é um filme fundamental, assim, muito importante. É um filme urgente, necessário, bem feito, sensível, né? A falta dos equipamentos de proteção, quer dizer, eles não têm nada, né? Uma luva, aquele facão é quase do tamanho da própria criança, né? E uma criança Pois de é. 6, 7 anos
né, manuseando aquele facão, assim, é um horror ver aquelas imagens, né? Muito triste. Sim, sim. Não, total. E são crianças assim que não têm nenhuma perspectiva de futuro, né? Porque assim o pai tá lá extraindo, né, as castanhas no meio do mato, assim, eles demoram 1 hora e meia, 2 horas de barco para chegar ali no local. E ali eles estão no meio de um mato, assim, da mata virgem, selvagem, né? E aquelas crianças, assim, manuseando facões enormes, né? Uma loucura. Depois os sacos que eles carregam, Danilo, pesam quase 30, é desumano, né? A todo aquele percurso com um saco daqueles, né? Pois é, pois é. É Não, muito, é, muito árduo, é uma realidade muito dura, né? muito. Agora, voltando um pouquinho só para a questão do roteiro de documentário versus ficção, que você colocou logo no início da sua resposta, não é porque o documentário ele envolve essa pesquisa e talvez você, o diretor, na hora que está seguindo o roteiro, ele tenha talvez um pouco mais de liberdade, né? Que não é algo tão engessado quanto no da ficção, mas isso não significa que é uma abertura para colocar novos parâmetros lá dentro? Ele teria isso, Danilo? Ele poderia colocar outras questões que não foram discutidas antes, que lá na hora ele, por exemplo, no caso do Castanhal, né, que você está lá no meio da floresta e aí de repente surge alguma oportunidade, é permitido que isso seja feito? Ah, eu acho que tudo que agrega valor à narrativa, né, é permitido, né? Não tem nada proibido, né? Mesmo porque na hora de filmar, depois que você filmou, você vai montar. Existem três fases, assim, né? Assim, a fase do roteiro, né? Que você pesquisou, que você foi a ver as locações, que você conheceu as personagens que você pretende entrevistar, que você entendeu aquele universo. Aí depois, quando você vai filmar, né, você redesenha o roteiro ali, né, de acordo com as condições, né? Às vezes está caindo a luz, você tem que filmar mais rápido uma coisa, ou então vai que aparece um produtor rural grande ali, assim, sabe, que não estava previsto no roteiro. Você vai deixar de entrevistá-lo, né? Se ele topar dar uma entrevista? Não, né? E aí depois tem um terceiro momento que é a montagem, né? Que você tem um roteiro de montagem, né? E aí tem um novo desenho do filme ali. O roteiro ele ajuda bastante a preparar para poder filmar, né? A saber quais são as locações que você vai, quem você vai entrevistar, o que você pretende extrair dos seus entrevistados, né? E chega na hora, pode ser que você, enfim, se depare com uma série de outras realidades ali que escapem um pouco do roteiro original. E tá tudo certo, né? O Pedro tá falando aqui que lembrou dos Carvoeiros. Ah, eu conheço esse filme, é um filme muito bom. É, O Pedro viu o Castanhal, será? Não sei, depois, Pedro, se você puder, manda um chat aqui para nós. Mas é parecido mesmo. Tem uma rima ali, né? Tem um flerte entre ambos os filmes. Agora, Danilo, você acha que o Castanhal manteve um ritmo narrativo, trazendo então reflexões que permitiram ao espectador se conectar e se interessar em saber mais sobre a ideia central? O filme ele tem um ritmo narrativo que é bem fluido. Eu acho que os diretores foram muito bem sucedidos assim nas escolhas que eles fizeram. Eu tenho algumas questões, óbvio, né? Assim, mas eu acho que a fotografia, né, com aquela câmera na mão, muito próxima, né, aos personagens, faz com que você se torne cúmplice daqueles produtores de castanha ali, daqueles extrativistas, né? Você consegue mergulhar dentro daquele universo, sabe? Quando a câmera acompanha assim, caminhando pela trilha no meio da mata, com aqueles cestos, né? Aquilo te joga para dentro daquele ambiente, daquela geografia, sabe? Daquele universo, né? Que para mim é desconhecido, para a maioria dos brasileiros é desconhecido. E a montagem também acompanha essa fluidez, assim, né? Tem muita cena de barco,
a montagem flui como o ritmo do barco Uhum. navegando ali, né? Por entre aqueles braços de rio assim que dão É. para a mata, né? Onde eles vão, os locais onde tem a castanha, né? Então a montagem também ela foi muito bem sucedida nessas escolhas, assim, sabe? Eu acho que tudo isso contribui, né? São linguagens cinematográficas muito importantes, né? E contribui bastante para que o filme mantenha esse ritmo, né? É óbvio que tem um grande turning point assim no meio do filme, que aí muda um pouco o ritmo, né? Uhum. É um ritmo de mais tensão, é um ritmo de mais com uma outra vibração, sabe? Um ritmo mais pulsante, né? Mas eu acho que o ritmo narrativo ele tá muito conectado à ideia central, sim. E aí, Danilo, ainda nessa questão da narrativa, né, dos recursos narrativos, na realidade, utilizados no Castanhal, que foram diversos, né, dos depoimentos, as entrevistas, imagens reais, imagens de arquivo, alguns momentos de silêncio e trilha sonora, perdão. Isso tudo enriqueceu muito a história. Sim, completamente, assim, eu acho que assim, para um documentarista, na minha opinião, a principal ferramenta, né, de trabalho dele, o maior talento do documentarista, né, para mim, é saber entrevistar as suas personagens, é saber extrair daquelas personagens. Você pode entrevistar um intelectual, ou você pode entrevistar um extrativista que produz castanha no sul da Amazônia, num Brasil ali super, né, profundo, né, que mal tem o domínio da linguagem, né, e você conseguir extrair os conteúdos que você precisa, né, para poder colocar a sua ideia no filme, né. E eu acho que eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram fazer com que aqueles extrativistas simples, modestos, né, falassem, né. Então aí você tem que criar uma relação de cumplicidade, uma relação de confiança, né, com essas pessoas, né, que você vai entrevistar, para poder extrair deles o conteúdo que você precisa, né, e a emoção que você precisa, né. E eu acho que o filme cumpre muito bem esse papel também. Eu queria aprofundar um pouquinho mais em relação à trilha sonora. Como você mesmo disse, tem um turning point que acaba trazendo uma tensão grande, né? E eu acho que a trilha que impera no filme é essa, né? Dos sons do facão cortando tanto a mata enquanto eles estão, né, navegando, depois quando eles descem do barco, eles também têm que cortar a mata fechada para poder adentrar o local que eles vão colher as castanhas, o motor do bar, o som do motor do bar, a crepitação, né, que são aqueles ruídos, estalos provocados pelo fogo. E só no final que a gente tem realmente uma trilha sonora, né? Uma música que eu acho que combinou bastante. Ficou adequado, na sua opinião? Então, você sabe que me permita discordar de você, mas eu acho assim que a trilha sonora ela é super orgânica, né? Ela ela traz sons, né? Ela traz sons assim no começo do filme, né? Da mata, sons assim que dialogam com aquela cultura, né? Sons que vêm de uma tradição indígena, sabe? Com a tradição dos povos que habitam aquela mata. Então tem alguns sons de percussão, alguns sons de sopro, possivelmente flautas de bambu, assim, imitando sons de pássaros. E são músicas, se você vê nos créditos depois ali, são músicas daquela região. Acho que eles Uhum. fizeram uma pesquisa interessante ali, assim, para poder achar essa trilha. E assim, quando a gente fala de trilha, né, vou pensar de uma forma mais abrangente, né, no desenho de som, né, do projeto, né. Então assim, tem muito disso, né, que você falou que faz com que a gente entre naquele universo, né, que a gente se sinta transportado para aquele lugar, né. Então tem o som deles amolando o facão, né? Tem o som dos passos nas trilhas, né? Tem o som deles quebrando a casca da castanha para poder extrair ali o fruto, né?
Então, assim, todos esses sons, né, eles te jogam, né, eles te arremessam para dentro do filme, né? Então, isso é muito interessante, faz com que a experiência, né, cinematográfica seja mais completa, né? Então, eu gosto bastante, assim, eu acho que tem isso. E é óbvio que no final, né, essa música, ela só tá, assim, depois que vem o clímax do filme, né, a gente com algumas imagens do filme, né? E essa música que vinha de fundo, ela cresce, ela sobe, né? E aí ela explode, né? Para depois entrar os créditos. É o momento que você, É. né? Que você está tocado, emocionado, né? E a música vem para isso. Porque eu não gosto quando a trilha sonora pontua a emoção, sabe? Uhum. Porque se é uma trilha muito incisiva ali, que fica, sabe, insistente, tentando fabricar uma emoção, entendeu? Eu acho que aí não fica orgânico, né? Eu É. acho que nesse caso a trilha ela veio nos momentos adequados ali, assim. É óbvio que, né, dá para você sempre melhorar um pouquinho aqui ou acolá, né? Mas eu acho que nesse filme eles foram muito bem sucedidos também em relação à trilha, a esse desenho de som, né? Eu gostei do som da água, né? O som do motor, né? O som enfim, dos barulhos da floresta, tá tudo ali, né? Você consegue você apagar todas as luzes da casa, assim, ligar o filme na televisão, você tá na Amazônia, você tá É. lá, cara, coletando castanha. Eu conversei com alguns cineastas ao longo de todo o circuito e todos eles disseram que a trilha sonora ela é tão importante quanto as imagens, né? Super, não, sem dúvida. Nem para mais, nem para menos, né? Você tem que saber modular muito bem a sua trilha ali, né? Óbvio que você está fazendo um filme sobre o Queen, né? Sobre lá enfim, a trilha sonora vai estar lá gritando o tempo todo, né? Porque é um filme sobre música, e tal, né? Mas eu acho que tem o seu equilíbrio, né? Você tem que achar o segredo é achar o equilíbrio. É óbvio que ela é importante, né? Mas é importante achar o equilíbrio entre a coerência, a coesão, a coerência, né, entre a imagem e o som. O Pedro disse que ele ainda não assistiu ao filme Castanhal. Então, Pedro, por favor, né? Ele está falando aqui também. A trilha total, a trilha escala a montanha, perfeito a colocação. Curioso para ver. Então, Pedro, tá lá no link do Instagram da MPC Filmes, hein? Depois você assiste e manda os comentários. Boa, Pedrão. Danilo, agora falando um pouco sobre montagem e edição, né? Você falou um pouquinho no começo, né, das diversas fases do roteiro. O filme ele traz uma montagem que em algum momento a gente vê algumas imagens sobrepostas, especialmente na fase que eles estão colocando as reportagens que foram feitas sobre as queimadas, né, o avanço do agronegócio, colocação de pasto, né, tirando as castanhas, porque eles desmatam de uma forma incorreta, né? Os próprios extrativistas colocam isso. A gente sabe como que tem que cortar, como que não vai machucar a árvore para poder frutificar cada vez mais castanha, né? E eles não, eles vão lá, passam o trator, o que tiver que passar e vão, né? Queimam, enfim, não ligam para a questão da natureza. Agora, enfim, montagem e edição, né? Essas imagens sobrepostas, isso ajudou ou acabou poluindo um pouco, né, o filme? O que você achou? Então, esse é um ponto, uma ressalva que eu tenho em relação a esse filme. Uma questão estética, porque o filme ele trabalha com material de arquivo. Uhum. Sempre que entra esse material de arquivo, para quem não viu o filme aqui, sempre que entra o material de arquivo, que é um material que nos ajuda, né, a contar a história, com H maiúsculo, né, daquele local, né, desse tema, ela entra, assim, geralmente tem um fundo, né, que é a floresta, ela entra no início do filme dessa maneira, né, uma imagem de drone, né, uma imagem aérea sobrevoando uma floresta ali, assim, intocável, intocada, né, na floresta nativa, e aí, assim,
entra uma moldura no meio dessa imagem, né, com algumas imagens de arquivo. No segundo momento, assim, depois do midpoint do filme, né, quando a gente tem uma virada mesmo grande, que é o momento que se fala da devastação da floresta, do desmatamento, das queimadas. Aí tem imagens da floresta mais devastada mesmo, e aí entra novamente uma moldura, e nessa moldura entra uma série de imagens de arquivo. Esse é um recurso que esteticamente não me agrada, né? Assim, eu preferiria ver na tela cheia, sabe? Uhum. Que você fosse colocando inserts, assim, sabe? Sobreposto um insert, sabe? Como se fosse uma fusão, assim, entre um e outro. Enfim, tem várias maneiras de colocar, né? Uhum. Mas eu acho que aquela moldura ali, assim, eu acho que tem um conceito, né? Acho que os diretores pensaram em um conceito, né? Assim, de repente, não sei. Esse, Adoraria perguntar para eles, né? Por que que vocês colocaram essa moldura no meio? O que que vocês queriam dizer, né, com isso, né? Mas eu não consegui entender. Esteticamente, para mim, não soou bem, assim, não caiu bem. Deu um, enfim, um ruído, sabe? talvez eles quiseram chocar, né, Danilo? Não sei, talvez, porque até além das imagens sobrepostas, também a gente vê sons sobrepostos, né? Uma reportagem em cima da outra, elas Sim. acontecem no mesmo momento. Talvez seja criar sensação de desconforto, né, e choque dentro do espectador. Talvez tenha sido isso, né? Eu acho que eu gastaria um pouco mais de tempo, né, de edição, assim, pensando em como eu faria teste, sabe? Em como entrar com essas imagens de arquivo, sabe? Tem várias maneiras. A maneira como foi colocada foi o único momento que eu me distanciei um pouco do filme, sabe? Tava lá, conectado ao filme, né? Mas eu me distanciei um pouco, assim, aquele momento que você vira pro lado, aquele momento que você se afasta um pouco do filme, né? Mas depois ele te suga de novo para dentro, né? Mas é um ponto sensível, assim. E também tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, além disso, né, da forma como entram as imagens de arquivo, um outro ponto de atenção para mim foi que tem muita redundância no filme, né? Tem muita coisa que é falada repetidas vezes, assim, sabe? Então, um extrativista, né, tem, sei lá, ele entrevista acho que quatro ou cinco, né, pequenos, modestos, né, produtores de castanha, que são extrativistas, que habitam aquele lugar desde que nasceram, que herdaram aquelas terras do pai, que por hora herdaram do avô e É, bisavô, né? Tem toda essa ancestralidade, essa passagem de bastão, né? De geração para geração. São falas assim que são repetidas, que tem o mesmo conteúdo, né? Aí dá vontade de falar, eu já entendi isso, né? Vamos passar para o próximo capítulo, né? Vamos fazer com que o filme ande, né? sim, sim. Mas eu também entendo essa escolha, né? Talvez de querer ser incisivo, né? De querer reforçar a mensagem, né? Mas são dois pontos de atenção. Os únicos dois pontos que me chamaram a atenção é fazer com que o filme fluísse melhor do que ele já flui. Sim, sim. Agora, Danilo, você já falou um pouco dos turning points, né? De um, pelo menos, né? Que você disse que decupou hoje, assistindo ao filme É, pela vez, né? Eles todos estão coerentes. não sei quem disse isso, acho que foi o Cortázar, mas enfim, o longa-metragem, né, está para o romance, né, assim como o curta-metragem está para a fotografia, sabe? Uhum. Então, assim, no curta-metragem, se bem que esse é um filme de 25 minutos, né? Então ele é um pouco, ele é um média-metragem. Mas, enfim, vamos chamar de curta-metragem. Você tem um grande ponto de virada, né? Enquanto no longa-metragem você tem três pontos de virada. Para mim, não sei se a gente pode considerar isso um turning point, mas o momento em que eu vejo logo no começo do filme, assim, né? Ele apresenta a você a região, ele apresenta a você ali o personagem, apresenta a problemática, né? Que vai ser tratada ao longo do filme, e aí depois ele corta assim de uma forma abrupta e coloca aquelas crianças ali assim afiando os facões, né, se preparando para um dia de trabalho no meio da mata coletando castanha. Aquilo me soou assim como, sabe, tipo, opa, peraí, né?
Então, assim, eu acho que quando entram aquelas crianças, para mim é um ponto de virada. Mas vamos dizer que é só um momento surpreendente do filme, né? Mas o grande turning point, quando o filme sai ali, né, do ambiente, do local de trabalho desses extrativistas, né? Vai lá para a casa de comércio, né, da castanha, né, casa de comércio e exportação da castanha, né, entrevista ali os compradores, né, Hum? e que aí eles falam, não, poxa, todo mundo diz que esses pequenos produtores, né, assim, são pobres coitados, né, que sofrem, né, eu acho que não, cara, eles colhem a castanha e a gente paga o preço que tem que pagar, o preço que o mercado está pagando, né, e eu não tenho dó, sabe, assim, não é que eu não tenho dó, né, ele fala assim, que eles sofrem tanto assim como as pessoas dizem, né, e aí depois o filme dá essa guinada, essa volta, né, que mostra ali assim aquela região, né, tem que contextualizar, né, porque esse filme foi feito em 2020, né, Sim. e a gente estava num regime de extrema direita, né, um regime que assim desaparelhou todos os órgãos ambientais, né, que enfim esvaziou, né, o Ministério do Meio Ambiente, né, acho que nem existia Ministério do Meio Ambiente, né, virou uma secretaria, enfim, bateu recorde de queimada, de desmatamento, né, e na verdade assim são os latifundiários, os grandes produtores, né, avançando, né, de uma maneira brutal, né, agressiva, né, para poder tomar posse daquelas terras, né, que são reservas ambientais, né, que são áreas de preservação ambiental, né, porque os produtores, os extrativistas, eles trabalham de uma forma muito sustentável, né, eles não agridem a natureza, né, e aí nesse momento que eles falam que eles estão ameaçados, né? É engraçado, né? Porque os extrativistas eles sempre falam assim, eles, né? Eles não dão nome, né? Eles não falam É. os grandes produtores, a elite, a agropecuária do país, eles não falam os latifundiários, eles falam assim sempre eles, né? Porque eles estão vindo, eles estão queimando, eles estão tirando a mata para poder botar pasto, né? E aí o filme ganha uma outra potência, assim, né? E que isso tá ameaçando a vida deles, né? Tá ameaçando toda uma cultura ancestral, né? Que está ali há muito tempo, que Isso ou eles saem vivos ou eles saem mortos, é, né? Você tem duas opções, cara, ou você morre, né? Ou você sai vivo daqui. Ou então eles pagam uma ninharia, né? Pelo preço da terra, já queimaram tudo, nada mais cresce lá no Secapim, né? E isso para mim assim é um retrato do nosso país, né? De que ele existe, né? Por isso que eu acho que esse filme tem um poder assim, tem uma força, né? Uma coisa interessante assim de. é. Agora a gente fez um bate-papo com o Rodrigo Chagas, né, que é um dos diretores, quando a gente estava fazendo a capacitação, né, para fazer todas as lives do Cinema em Movimento, e ele comentou que vieram alguns estudiosos dos Estados Unidos, levaram as sementes da castanha, plantaram, fizeram toda uma condição de climatização parecida com a da floresta amazônica, tentaram fazer, né? E não foi. Não foi de jeito nenhum, não cresceu, não desenvolveu. Muito difícil que pessoas, assim como esses, não sei nem como a gente pode chamá-los, de investidores, de cientistas, sei lá, né? Que vieram fazer essas, que levaram as sementes para fazer essa experiência, mas enfim, né? A castanha, ela só cresce mesmo lá naquela região. Então, talvez, eu não sei se o Rodrigo teve acesso a isso depois que ele editou o filme, né? Mas também seria um dado interessante de se colocar, né? Eu acredito. Sim, não é engraçado porque fizeram isso com a cana-de-açúcar, né? Levaram para outras regiões, né? Para o Caribe. Depois fizeram isso com a borracha, né? Levaram para a Ásia, né? O Brasil deixou de ser o maior produtor de borracha do mundo, porque o Brasil teve o ciclo da borracha no final do século XIX, começo do século XX,
Segredos do Putumayo, um dos documentários que eu roteirizei, fala sobre isso, né? Uhum. E que eles levaram isso para ambientes, né? Com clima e com condições parecidas com a da Amazônia, e que deu super certo. Pois é, isso que você está falando só reflete o preço da castanha no mercado, né? Que é caríssimo, né? Carésimo, carésimo, né? Muito, muito, muito caro. É, e a importância de preservar, né, essas áreas, porque, enfim, isso só cresce lá, né? Então, assim, se você destruir, acabou, entendeu? Exatamente. Agora, Danilo, o filme não tem nenhum off-screen voice-over, né? Para quem não sabe, não está familiarizado com o termo, são as narrações. Não tem nenhuma. Você sentiu falta? Nenhuma. Assim, na verdade, assim, o filme não tem narrações, o filme não tem um narrador. São as próprias personagens que narram a história, né? Não tem um narrador em terceira pessoa, ou o diretor narrando em primeira pessoa ali, assim. Tem o voice-over, ou então off-screen, né? É tão sutil a diferença entre uma coisa e outra, não vamos nem entrar no mérito aqui, né? Uhum. Que, por exemplo, você coloca ali a personagem falando, ela está falando, e você vê ela trabalhando, ela, enfim, interagindo em algum ambiente, e a voz dela ao fundo, entendeu? É um recurso também, né, mas assim, não sinto falta de um narrador, não acho que precisa, porque todas as pessoas necessárias para contar aquela história já estão ali, né? E elas estão com um discurso na ponta da língua e elas falam super bem a respeito do tema. É impressionante como eles têm propriedade, autoridade e de discernimento para poder falar de um assunto tão complexo, né? Exatamente. E agora eu queria entrar um pouquinho, antes da gente caminhar para o final mesmo, queria entrar um pouquinho no seu trabalho, né, como produtor criativo do Núcleo de Documentários da Gulani. O que que você avalia, Danilo, quando chega algum roteiro para você analisar? O que que você leva em consideração? Que pergunta difícil, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que quer ser roteirista está querendo muito saber sobre isso. Um bom projeto, né? Ele tem que agregar, né, uma série de potencialidades ali, assim, para ser considerado um bom projeto, né? Mas quando você lê um roteiro, o principal ponto de avaliação é se ele te emociona ou não, né? Se ele te toca ou não, né? Independente de qual seja o tema. Uma análise fria mesmo, né? Como a Gulani é uma produtora grande e ela faz muita coisa para streaming, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, Uhum. tenho medo de dizer isso, né? Tem que produzir para os streams, né? Porque se você coloca o projeto no edital, né? Se você vai captar através das leis, demora muito mais, né? O papo com o streaming é muito mais vertical, assim, muito mais rápido, né? Se Uhum. eles gostaram do projeto, eles financiam o projeto e a coisa flui muito mais rápido. Então você tem que avaliar o potencial do projeto, né? Assim, primeiro, assim, que tipo de projeto que é, né? É um projeto para circular nos streams. O Castanhal, por exemplo, é um projeto muito mais autoral. É Uhum. um filme para circular em festivais, né? É um filme para passar ou em streams menos comerciais, né? Ou Uhum. então assim em canais como o Canal Brasil, canais que valorizam esse tipo de trabalho mais autoral, né? É. No cinema, né? Enfim, nos circuitos de festival, né? Uhum. Então você analisa ali assim uma série é um conjunto de coisas, né? Então, o conteúdo do projeto, a relevância daquele conteúdo, né? O formato do projeto, quais são os talentos que estão envolvidos no projeto. Você não vai na Netflix oferecer um projeto para eles de um diretor desconhecido. Tudo bem, às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona, sabe? Uhum. Então, infelizmente tem isso também, né? Então é uma série de questões, assim, é muito sensível avaliar isso, sabe? Depende muito do momento, talvez, que nós Total, assim, tipo, estamos, a gente né? está no momento agora que os true crimes estão, assim, sendo super, hipervalorizados, né?
Então é um tipo de projeto que a gente olha com mais atenção, né? Que as biografias também estão sendo bastante valorizadas, né? E é um pouco isso. Eu digo assim que é um bom projeto, né? Tem que ter três E's: emocionar, ele tem que engajar, né? E tem que entreter. Uhum. Então eu acho ele tem que ser um entretenimento, né? Assim, um evento, né? Você vai sair para ir ao cinema, você vai ver um filme sábado à noite, né? No streaming ali, então ele tem que te entreter, né? Sim. E aí ele tem que te emocionar, né? Ou fazer você rir, ou fazer você se comover, chorar, enfim. E ele tem que ter algum tipo de, hoje em dia, né, tudo tem que ter um engajamento, né? Assim, tem que ter uma reflexão a respeito de temas que são importantes para o universo, para o mundo em que a gente vive. É. Aí, ó, boa dica para É, os futuros roteiristas aí trabalhar. minha teoria, a teoria dos três Ds. É, Entreter, engajar e emocionar. é isso aí. Não é uma tarefa fácil, viu? Não, eu imagino que não. Eu imagino que seja, porque quando você está escrevendo, eu sei porque eu escrevo bastante, quando você está escrevendo, às vezes você tem que deixar o projeto dormir, às vezes tem que passar 1 ou 2 dias, né? Aí você volta a ler, aí você já consegue fazer mudanças. Então, é um trabalho muito intelectual, né? De muita inspiração, intuição, é muito subjetivo, né? Lógico que você. Sim, tem projetos assim que hibernam, não dormem, sabe? Ficam o verão inteiro, o inverno inteiro ali na gaveta. Aí depois você tira e fala, opa, vamos ver Exatamente, se isso faz sentido ainda ou não, né? Que precisa mudar, né? é isso aí. E agora, então, caminhando para o final, né? Você já falou aí ao longo da nossa live alguns pontos positivos e negativos, mas se puder listar novamente de forma objetiva para a gente ter aqui um grande finale aí da nossa live. Eu acho que o filme cumpre, né, seu objetivo com muita sensibilidade, muita potência cinematográfica. Eu acho que mostra assim uma história da ancestralidade do extrativismo na Amazônia, no nosso caso por pequenos produtores de castanha. Eu acho que o filme retrata, né, assim, a violência, né, com que os grandes produtores ameaçam, né, essas pequenas comunidades extrativistas, né, que ainda preservam a floresta, que ainda tiram o seu sustento dela, assim como os índios faziam, né? A violência, né, com que eles fazem isso é muito chocante, sabe? E isso retrata o país em que a gente vive, né? O Brasil, desde que o Brasil é Brasil, assim, eu acho que é um retrato muito potente do Brasil, né? Dessas elites que, que, que não tem a menor complacência, que não tem a menor sensibilidade com o outro, com, né, o sofrimento alheio ali, e Uhum. que olha para o próprio umbigo, né? E que pensa em acumular riquezas, e acumular, enfim, é um retrato, né, bem potente e legítimo do que é o Brasil. É uma narrativa sensível, é uma narrativa com a qual você vai se familiarizando com as personagens, você vai gostando delas, você vai se tornando cúmplice delas, você vai torcendo por elas, né? Você se compadece, né, do momento em que elas estão vivendo. É um filme que emociona, é um filme necessário, é um filme assim de denúncia, é um filme urgente, sabe? Todo mundo teria que ver isso na escola, sabe? Devia ser É, obrigatório, sabe? sem dúvida. E eu acho que já é o suficiente para tornar um filme grande. Uhum. Agora, o filme só existe se as pessoas assistem o filme, né? E o problema desses filmes menores, né, é que eles acabam ficando num limbo. Então, eles deviam ser mais divulgados. Tem que estar no YouTube, tem que estar É. disponível para todo mundo assistir. Esse é, inclusive, um dos grandes objetivos aqui do Circuito Cinema em Movimento, Legal. Pois divulgar é. essas obras, né? Tão necessárias, né? Sim, sim, sim. E aí os pontos de atenção, assim, não vamos nem falar pontos negativos, É, assim, se tornam até irrelevantes perto da grandeza que esse filme consegue atingir. Foi uma bela experiência ter visto 3 vezes Castanhal, assim. Queria parabenizar aqui os diretores, parabenizar toda a equipe. Não os conheço, mas imagino que sejam diretores, a equipe inteira seja uma equipe jovem, né, assim, de universitários, né?
e fizeram um trabalho muito maduro, muito sensível, muito profundo, assim, que me tocou bastante e que acho que merece ser visto por mais pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E Danilo, aproveitando, né, além do Ayrton Senna Pura Competição, que está em fase de desenvolvimento, você tem algum outro projeto que você já pode falar para nós ou ainda tudo secreto? Não, o Ayrton Senna Pura Competição é um documentário sobre a época em que o Ayrton corria de kart, o início da carreira dele, né, um período pouco retratado, é a gênese, né, do piloto que mais tarde viria a se tornar um herói, assim, não só brasileiro, mas com repercussão mundial. A gente está desenvolvendo, existem vários parceiros no filme, estamos fazendo outros projetos, mas Ainda não pode divulgar. enfim, como muitos ainda estão em negociação, outros estão em desenvolvimento, tem relações ali sigilosas, né, enfim, com parceiros e tal, a gente não pode divulgar, mas tem muita coisa legal vindo por aí. Então vai postando aí no seu Instagram para a gente acompanhar, né? Para a gente ir Ah, sempre. menino, eu sou ruim de Instagram, viu? Eu posto muito pouco, assim. O Eu vou Pedro tá. mandar para você e você posta para mim. Tá, pode deixar, pode deixar. O Pedrão aqui tá falando, Danilo, nosso roteirista querido. O Pedro é diretor do Ayrton Senna Pura Competição, filme que a gente Ah, está desenvolvendo. tá bom, tá bom. Ele é o diretor do filme e ele é um amigo querido. Deve ter visto o story e falou: deixa eu acompanhar as besteiras que o Danilo vai falar. E Ai, aí, então é esse Pedro que tá comentando aqui, é ele. esse Pedro aí, e Bom, sabe bastante de cinema, é um baita diretor, é um cara muito apaixonado pelo cinema, assim, é um cara ah, que que bom. entende bastante do assunto, assim. Bom, obrigada, Pedro, por ter acompanhado aí a nossa live. Que prestígio ter você aqui É conosco. um grande prestígio mesmo, né? Tá ótimo. Danilo, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que tenha sido uma ótima live, um aprendizado para todos. Agradecer novamente aí o ICEM, o Instituto Cultura e Movimento e a MPC Filmes, e também os patrocinadores, né, o Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, a Universidade Estácio de Sá, o Instituto Edux. Eu espero ter você em outras oportunidades que surgirem para a gente comentar outros filmes. Vai ser um prazer, Danilo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Quando quiser, é só chamar, estou à disposição. Acho que é fundamental fazer parte desses projetos. E você falou que acredita que foi uma ótima live. Eu tenho certeza que foi uma excelente live, que foi muito legal. E estamos aí. Parabéns pelo seu trabalho também, Julie. Parabéns aos realizadores de Castanhal. E viva o cinema brasileiro. Vamos seguir em frente aí, com É isso. muita confiança, muita fé. Viva o cinema brasileiro. E só para a gente despedir aqui, o estágio 2 design está dizendo Danilo Gulani, um profissional especial, mais que especial. Olha só, é que eles não me conhecem direito, mas eu agradeço os elogios. Obrigada, Danilo. Até uma próxima. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Julie. Tchau. Abraço. Um Tchau, abraço. tchau.